Pois é, pessoal, a periguetagem literária tá a todo vapor nesse canal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu juro pra vocês que eu tava me preparando pra gravar o vídeo sobre os filmes e as séries que eu assisti nos últimos meses, mas a minha campainha acabou de tocar, o correio chegou aqui em casa e me entregou um dos livros, né, da minha parceria com a editora Unesp, essa editora que eu adoro, e eu não resisti e vou mudar o tema desse vídeo para outro. Eu ando bem atrasado com as minhas leituras dos livros da Unesp, acabei deixando acumular um pouquinho, então, até inspirado no último vídeo que saiu aqui no canal, que foi a minha primeira maratona literária 24 horas, vou deixar o link aqui para quem ainda não assistiu, eu pensei em fazer aquele desafio com o livro que chegou, que é o de ler um livro em um dia. Eu ouvi muitos elogios sobre esse livro, então eu imagino que é possível acabar ele em um dia. E o livro que eu tô falando é esse aqui, o da Alemanha. Tô brincando, gente, eu não vou ler nunca esse livro em um dia só. Na verdade, o livro que chegou aqui hoje é esse, o Histórias de Livros Perdidos, desse autor que eu acho que seja italiano, Giorgio Van Straten. E eu ouvi boas recomendações desse livro no perfil lá do Instagram da Renata, né, do Em Paradiso. Vou deixar o link aqui embaixo também do perfil dela para caso alguém não conheça. Vão lá seguir ela porque ela dá ótimas dicas literárias. Ela chegou a fazer um post do livro com as impressões de leitura dela, só que eu ainda não li. Eu vi quando ela recomendou esse livro pelos stories, ela fez alguns comentários e eu fiquei muito interessado, então eu já fiz logo o pedido para a Unesp e ele chegou e eu tô doido para ler, então eu quis aproveitar a oportunidade para fazer esse conteúdo também para vocês. E eu acho que o nome é meio que autoexplicativo, mas esse autor ele vai virar meio que um viajante investigativo e vai procurar saber da história de 8 livros que acabaram sumindo do mapa. Eu vou ler para vocês o que tem aqui na quarta capa para vocês entenderem melhor a proposta desse livro. Vai falar o seguinte: este livro conta a jornada em busca de 8 livros perdidos, livros quase míticos. Todos aqueles que o procuram estão certos de que existem e de que vão encontrá-los, mas ninguém realmente tem provas concretas, nem conhece rotas seguras até eles. Muitas vezes, as pistas são fugazes e a esperança de encontrar essas páginas é mínima. Mesmo assim, a viagem vale a pena. E o texto continua. São livros desaparecidos. Byron, Gogol, Hemingway, Walter Benjamin e Sylvia Plath estão entre os autores desses ilustres desconhecidos. Não se trata de livros esboçados pelo autor e nunca nascidos. São aqueles que o autor escreveu, que alguém viu e talvez tenha até lido, e então foram destruídos ou desapareceram de alguma forma. Livros queimados, rasgados, roubados, livros que não chegaram ao público, mas de cuja existência pregressa se tem certeza. Ou seja, gente, isso aqui é no mínimo muito interessante. Então eu vou tirar esse dia para tentar ler esse livro completo. Eu acho que eu dou conta porque ele não é muito grosso. Tirando o índice onomástico, ele tem um total de 111 páginas. Então eu acho que eu dou conta, vai depender muito da fluência, né, da escrita desse autor, mas eu estou confiante e é bom que eu coloco aí um livro da Unesp na pilha, tento desafogar, né, tirar um pouco desses livros que ficaram encalhados. E falando na Unesp, eu queria falar um pouco sobre esse projeto gráfico, que eu achei belíssimo. Não sei se deu para reparar, mas isso aqui é o corte de 2 livros, um envelhecido e outro mais novo. E a capa tem uma textura que é maravilhosa. Então, bora para a leitura. E aí, pessoal, eu já li a introdução desse livro e eu resolvi aparecer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. O nome dessa introdução é O Risco de uma Impossibilidade, e sobre esse título a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas, basicamente, nessa introdução, o autor vai contar para a gente de onde surgiu essa ideia, né, esse ímpeto de procurar esses 8 livros que foram perdidos. E basicamente é porque ele teve acesso a um livro, conseguiu lê-lo, pelo que eu entendi,
e esse livro acabou desaparecendo em seguida. Eu não sei exatamente qual história é essa, né? Ele vai contar ainda sobre isso no primeiro capítulo que eu ainda não li, mas eu já fiquei bem instigado. Daí ele vai falar brevemente sobre os motivos dos desaparecimentos de cada um desses livros, né? Que cada um tem uma história em particular, mas que alguns deles se devem devido ao olhar do autor, né? Deles enxergarem aquela obra e não estarem satisfeitos com o resultado, né? E ele vai explanar um pouquinho sobre isso, né, de que esse em si deveria ser um motivo para a gente não se interessar por essas histórias, já que, mediante a visão do próprio autor, elas não são boas para serem lidas pelo público, mas aí ele também vai pensar sobre outros autores que tinham a mesma visão, né, que antes das suas mortes pediram para amigos, parentes, né, responsáveis, queimarem, jogarem fora toda aquela obra, e a pessoa responsável acabou não obedecendo a essas regras, né, e publicando os livros como aconteceu com Kafka, né, antes dele morrer ele queria que toda a obra dele fosse jogada fora e a gente não teria acesso a isso, e as obras do Kafka são incríveis. E esse título, né, O Risco de uma Impossibilidade, ele tira diretamente do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, fazendo meio que uma intertextualidade entre a paixão do Proust e esse fascínio que a gente tem por livros desaparecidos, exatamente por essa impossibilidade de alcançar um escrito de um autor que a gente admira muito. E ele vai falar o seguinte: e se a paixão que me atinge, que nos atinge, em relação a esses livros perdidos, tivesse a mesma origem da paixão amorosa descrita por Proust? Se fosse justamente o risco da impossibilidade de justificar essa mistura de ímpeto e melancolia, de curiosidade e fascínio, que surge ao pensarmos em algo que existia, mas que não podemos mais segurar entre as mãos? E se fosse o vazio que nos fascina, porque podemos preenchê-lo com a ideia de que o que está faltando era a peça decisiva, perfeita e inigualável. E no final dessa introdução ele vai contar pra gente que esse livro é um mapa pessoal entre memórias de livros ausentes e que ele pensou muito sobre qual ordem ele deveria colocar essas histórias, né? Se por uma ordem cronológica, alfabética ou criando analogias entre esses livros, mas que ele decidiu por uma ordem geográfica. Então, ele faz uma volta ao mundo em 8 volumes e não em 80 dias. Então, estou bem animado para continuar essa leitura. Bora lá! Então, pessoal, consegui ler mais um pouquinho do livro, então resolvi parar para a gente bater um papo. Eu parei mais ou menos ali na metade, na página 59, mas vamos começar do início, né? Então, eu tinha comentado com vocês que eu leria em seguida o primeiro capítulo, no qual o autor vai falar para a gente sobre o livro que ele de fato conseguiu ler. E ele vai organizar os títulos, né, os capítulos da seguinte forma: ele vai colocar primeiro o nome do país onde o autor nasceu, onde o autor escreveu aquela obra, o ano da publicação. Aqui, excepcionalmente, ele vai colocar o ano em que ele conseguiu ler esse livro. E também um título, né, que vai fazer referência à história que ele vai contar. E nesse caso, ele já vai dar um spoiler pra gente, né? O livro que li e não fotocopiei. Aqui ele vai contar sobre um livro de um escritor que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Romano Bilenchi, que foi amigo do próprio autor desse livro aqui. Então, assim que o autor morreu, esse Romano, ele teve acesso a um manuscrito de um livro dele, né, entregue pela viúva, com a promessa de que ele não fotocopiaria, né, não tiraria uma cópia para si. E ele já tinha um hiato muito grande entre uma publicação e essa nova, né, que estava desconhecida até então. Inclusive, eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse autor e não vi nenhuma publicação recente dele aqui no Brasil. Mas, enfim, é um autor que, segundo ele, é muito famoso ali na Itália, né, seria um dos autores mais importantes italianos. E ele, como eu disse, ele já estava há muito tempo sem publicar nada, então foi uma grande alegria revisitar a obra desse autor, que também era um amigo, além de um ídolo. Ele lê esse texto, esse manuscrito, devolve para a esposa e meio que esquece durante um tempo, e a esposa, um pouco antes de falecer, decide queimar
esse manuscrito, né? Porque ele continha muitos traços autobiográficos, e também porque ela entendia que, como o Romano não tinha publicado em vida esse romance, e ele era um autor muito sistemático em relação àquilo que ele produzia, ela entendeu que ele não queria que aquele texto fosse publicado. Então, o autor desse livro aqui, o Giorgio, ele vai ter aquele sentimento misto, né, entre arrependimento por não ter garantido que uma cópia fosse salva e também em respeito ao desejo da viúva, né, que não queria que aquele livro fosse publicado. É bem interessante, e já nesse primeiro capítulo ele conta pra gente que esse de fato foi o único livro que ele conseguiu de fato ler, né? Nos outros, eu tinha uma impressão diferente. Eu achei que ele iria, de fato, atrás desses livros, e dentro dessa história ele ia narrar pra gente esse diário de viagem. Na verdade, ele vai contar muito mais sobre o contexto dessas histórias, né? A gente não tem o autor aqui exatamente como um personagem da narrativa. E aqui nesse segundo capítulo, ele vai organizar da mesma forma: Londres, 1824, As Memórias Escandalosas. E aqui ele vai contar pra gente sobre as memórias escritas pelo Lord Byron, que foi esse grande autor, muito conhecido por suas poesias românticas, e que só na posteridade foi reconhecido sim como um autor ou homossexual ou bissexual, mas que exatamente, né, por essas memórias contarem mais explicitamente sobre as relações dele com outros homens, familiares, advogados e até alguns homens que ele se envolveu não quiseram que essas memórias, né, fossem de fato publicadas. Mesmo depois da morte do autor, essas revelações acabariam sim difamando a imagem dele, que foi sim um autor muito reconhecido em vida, muito famoso. Além do mais, naquela época a homossexualidade ainda era considerada um crime, né, passível de pena de morte. Então, era muito importante para os que ficaram, principalmente para os homens, né, que se envolveram com ele, que essas memórias fossem queimadas. Então, assim, apesar do autor não ter tido acesso a esses manuscritos, né, que ele se propõe a pegar, ele faz análises muito interessantes sobre o contexto no qual aquela obra foi publicada, e até o fato, né, de algumas delas não terem sido publicadas e simplesmente terem desaparecido da face da Terra. Então, o livro ele nunca vai perder assunto, né? Você nunca vai ter um autor enchendo linguiça. É muito interessante. Sobre o Lord Byron ainda, ele vai falar o seguinte: somente em sua biografia dos anos 70 é que Merchant poderá fazer alguma referência, bastante nebulosa para dizer a verdade, às preferências sexuais de Byron, não apenas porque finalmente em 67, e só então, o crime de homossexualidade havia sido despenalizado no Reino Unido. Então, assim, é uma análise muito rica e muito interessante que só nos dá mais vontade ainda de ter acesso a esses livros que não foram publicados. Inclusive, ele vai falar muito sobre esse fascínio, né? Porque muitos desses livros acabaram gerando na mão de outros romancistas, de outros autores, outros livros, sejam de não ficção ou até mesmo outros romances. E pulando para esse terceiro capítulo, A Memória é o Melhor Crítico, ele vai contar uma história que eu já conhecia, que é quando o Hemingway acaba perdendo os seus primeiros escritos, né, a sua juvenília como autor. Na verdade, ele é roubado. A esposa dele, tentando fazer uma surpresa para o marido, reúne todos os papéis dele dentro de uma mala e vai de trem ao encontro do Hemingway, só que ela acaba sendo roubada durante essa viagem. Isso acaba representando uma grande perda, literalmente, para esse autor, né? E se isso já é desanimador para um autor veterano, imagina só você perder 3 anos de trabalho do dia para a noite. Isso tem um peso muito maior para um autor que está dando os seus primeiros passos. E sobre isso, o autor desse livro aqui vai falar o seguinte: mesmo com toda a vida à sua frente, é uma coisa muito difícil de lidar, porque quando ainda não se tem certeza de sua própria vocação, qualquer incidente pode fazê-lo desistir. Então é isso, gente, está escurecendo, eu vou parar os comentários por aqui, mas estou adorando essa leitura e em breve volto com mais comentários. Oi, pessoal, consegui terminar a leitura desse livro maravilhoso. Eu juro para vocês que eu não
Achei que eu fosse gostar tanto assim dele. Eu concluí essa leitura ontem mesmo, mas como vocês puderam ver, ficou muito escuro, então eu não quis fazer um vídeo ontem, né, porque a imagem fica meio embaçada, deixei para fazer hoje. Foi até legal porque hoje cedo eu fui, né, até o barbeiro, a Parajuba, e pude pensar um pouco mais sobre essas histórias e refletir um pouco e é, sedimentou o quanto que eu gostei realmente desse livro. E eu não cheguei a falar para vocês, mas o Giorgio tem uma escrita muito gostosa, muito clara. De fato, parece que a gente está sentado com ele numa biblioteca, tomando um chá enquanto ele está contando essas histórias deliciosas. E esse é aquele livro para se devorar, você vai querer ler uma história atrás da outra, porque é muito bonito a forma como esse autor vai arquitetar todas essas narrativas e essas pesquisas que ele fez. Esse também é um livro escrito a muitas mãos, porque ele teve a ajuda de amigos, né, outros poetas, escritores que se debruçaram sobre a obra desses autores que ele vai conversar aqui. Então, essa coisa da obra compartilhada é muito legal também. Só que eu sugiro que vocês façam diferente de mim, porque o único defeito desse livro é ele ser muito curto. Então, leia uma história por dia, um capítulo por dia, para vocês apreciarem melhor essa aventura de viagem. Chegou um momento, inclusive, que eu achei que eu ia ficar um pouco cansado ou desinteressado com os autores que eu não conhecia, né? Pelo contrário, eu só incrementei a minha lista de livros a serem lidos no futuro. Quero ler tudo desses autores, especificamente o Bruno Schulz, que teve uma história super difícil. Ele foi um polonês judeu que acabou sendo morto durante o Holocausto, né? E sua obra foi consigo, um livro chamado O Messias, e também um autor britânico chamado Malcolm Lowry, que eu também nunca tinha ouvido falar, que ele queria escrever uma espécie de Divina Comédia boêmia. Outro autor que também queria escrever a sua própria Divina Comédia, mas dessa vez com pretensões bem mais sérias, porque ele pretendia que esses livros fossem um grande marco dentro da literatura russa, foi o Nikolai Gogol. Na verdade, ele escreve uma continuação de um livro que a gente tem acesso hoje, que é o Almas Mortas. Inclusive, algumas edições trazem, né, 5 capítulos dessa continuação, que na verdade seriam rascunhos que ele tinha deixado, mas que ele vai queimar bem no final da vida, e a única pessoa que é uma testemunha ocular desse momento foi o criado dele, então a gente não sabe se isso é realmente verdade ou não, mas ele está muito influenciado por figuras religiosas. Figuras essas muito parecidas com Rasputin, que é dito como uma das grandes influências para a derrocada do último czar russo. E eu queria ler para vocês uma passagem que o autor coloca aqui, que eu dei altas gargalhadas. Ele vai falar um pouco sobre a literatura russa e ele diz o seguinte: em todo caso, do fato de o escritor russo nunca estar feliz com o que colocava no papel, com tudo o que escrevia, não há dúvidas. Temos testemunho, por exemplo, de que em 1849, na casa de uma certa Alexandra Smirnova, foram lidos vários capítulos de uma nova redação da segunda parte do romance, que ele também chamava de poema, da mesma forma que Pushkin chamava de romance o Eugene Onegin, que é escrito em versos. Os russos são pessoas estranhas. Eu achei esse comentário super bem-humorado e adorei esse capítulo. Depois ele vai fazer um capítulo também super interessante sobre o Walter Benjamin, e ele finaliza esse livro com um capítulo que não é nada bem-humorado, porque é super sentimental, sobre a Silvia Plath, com o nome Pode-se Dizer que Tem uma Vocação. E assim como a do Hemingway, eu também sabia um pouquinho sobre a história, né, da obra da Sylvia Plath, de como depois da morte dela, a curadoria, ou melhor, se a gente pode falar, a picotagem da obra dela, ficou na mão do seu marido, né, o Ted Hughes, que censurou diversas passagens porque tinha muito de autobiográfico, né, na obra da Sylvia Plath com relação às traições que ela sofreu por conta do marido. Ela já era uma mulher mais melancólica, mais depressiva, e o marido, esse casamento, acabou piorando o quadro dela. Então ele foi picotando, né, inclusive um romance que seria completamente semi-autobiográfico, onde uma mulher é traída pelo marido. Enquanto a Redoma de Vidro que a gente tem acesso hoje reflete um pouco mais sobre a juventude da Silvia, esse romance que, né, nunca foi publicado, ele falaria bastante sobre a relação desses dois, né, desse casal, a partir de uma mulher que também sofre diversas traições do marido. Então, o Ted Hughes vai, sobre esse romance, ele vai falar que ele simplesmente desapareceu,
mas sobre os diários que ele afirma que ele mesmo censurou, ele justifica que era por conta dos filhos, né? Mas que meio que não resolveu nada, porque o filho, né, o meu xará, o Nicolas, ele seguiu os passos da mãe, infelizmente acabou cometendo suicídio também, e inclusive a gente vai ter um poema aqui escrito pela filha da Silvia, que é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês já repararam o quanto eu gostei desse livrinho aqui. Ele foi uma grata surpresa. Inclusive, eu espero que eu tenha fomentado ao menos um pouquinho o interesse de vocês em lê-lo também. Inclusive, se vocês quiserem comprá-lo ou qualquer outro livro ou item pela Amazon, por favor, use o meu link de associado que vocês apoiam indiretamente o meu canal, tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima!